Que a paz de Cristo esteja convosco, meus queridos ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Dorival Cardoso e quero compartilhar com vocês uma mensagem bíblica. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 10, versículo 46 ao 52, que tem por título O Cego de Jericó. Está escrito: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu quero intitular esta mensagem com o seguinte tema: 4 atitudes para receber o milagre. Jesus foi para Jericó com seus discípulos. Segundo a narrativa de Marcos, Jesus estava saindo de Jericó e uma grande multidão o seguiam. Havia um cego, filho de Timeu, assentado junto do caminho, mendigando. Segundo o historiador Flávio Joséfo, Timeu foi um general que servia a Israel na unidade militar de Betel. Ele se aposentou do serviço militar e tornou-se um cidadão bem-sucedido na região, ou seja, um forte comerciante. Com a chegada dos romanos na Palestina, aconteceu que seus bens foram confiscados e o soldo da aposentadoria foi cortado. Soldo é o salário militar. Timeu, de cidadão bem-sucedido, tornou-se um revoltoso. Pela formação militar que possuía, liderou vários movimentos revoltosos contra os romanos. Timeu foi perseguido, preso e morto por organizar revoltas na região. Após a morte de Timeu, o mal passa para seu filho, e os romanos mandaram arrancar os olhos de seu filho para evitar que se tornasse um revoltoso e perigoso como o pai Timeu. É bem provável que Timeu morreu crucificado, pois todos que conspiravam contra os romanos morriam na cruz de forma dolorosa. A Bíblia Sagrada, na Nova Versão Internacional, NVI, em Marcos 10, 52, está escrito: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Marcos capítulo 10, versículo 52, na tradução Nova Versão Internacional. Percebeu uma parte do versículo? Está escrito que ele recuperou a visão. Alguns afirmam equivocadamente que o filho de Timeu era cego de nascença. Definição da palavra recuperar: reaver, restabelecer, ter de volta aquilo que lhe pertencia e havia perdido, ou alguém tirado de você. Jericó era uma cidade situada a 9 quilômetros a oeste do Rio Jordão e 11 quilômetros ao norte do Mar Morto. Fica a 240 metros abaixo do nível do mar.
e provavelmente é a cidade mais antiga do mundo. Josué a destruiu em Josué capítulo 6. Riel a reedificou em 1 Reis capítulo 16, versículo 34. O evangelista Mateus, em sua narrativa, em Mateus capítulo 20, do versículo 29 ao 34, escreve que no caminho em Jericó, Jesus curou outros 2 cegos. Ali em Jericó também se deu a conversão de Zaqueu, em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Retomando o texto e contexto de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Havia um cego à beira do caminho em Jericó mendigando. Ele ouviu que Jesus estava passando e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, não coloque limites em seus sonhos, coloque fé. Esse cego, quando ouviu alguém lhe dizer que Jesus estava passando, ali ele teve a percepção que não poderia deixar escapar aquela oportunidade de receber o seu milagre e voltar a enxergar. Existem oportunidades em nossas vidas que não voltam mais. Não podemos desperdiçar as oportunidades que a vida nos dá. O filho de Timeu, no versículo 48 de Marcos, capítulo 10, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou lá no versículo 49 e pediu que o chamassem, e o chamaram dizendo-lhe para ter bom ânimo, para se levantar, que Jesus estava o chamando. Ânimo é o excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa. É o mesmo que coragem. A etimologia da palavra ânimo vem do latim animus. Então o cego se animou para encontrar-se com Jesus. Meus irmãos, tenham ânimo. Jesus te chama. Ele quer realizar um milagre em sua vida. No versículo 50 de Marcos, capítulo 10, o cego lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A capa era uma certeza de que ele tinha uma deficiência e não uma insuficiência qualquer, mas uma doença que nenhum ser humano poderia ajudá-lo. Ele deu um salto de alegria quando soube que Jesus estava lhe chamando. A capa era uma espécie de cobertor, servia como abrigo e talvez fosse o objeto mais importante para ele nas situações do dia a dia. Ele não era conhecido pelo seu nome de nascimento, mas como cego que era filho de Timeu. Jesus nos chama pelo nome e não pela nossa deficiência. No versículo 51, Jesus lhe pergunta: o que queres que te faça? E ele responde: mestre, que eu tenha vista. No versículo 52, Jesus afirma categoricamente que a fé dele o havia curado. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Não somente o curou, o salvou. Todas as vezes que alguém tem um encontro com Jesus, verdadeiramente serão salvos e não somente curados. O cego recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Quais foram as 4 atitudes desse cego que o fez tomar posse do milagre? Primeiro, no versículo 48 do capítulo 10 de Marcos, está escrito: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. A primeira atitude desse cego para tomar posse do milagre foi a perseverança no clamor. Perseverança é a qualidade de quem não desiste com facilidade. É uma característica ou particularidade de quem persevera, insiste e não desiste de uma coisa específica.
A palavra perseverança deriva do latim perseverantia, com sentido de constância, prolongamento, persistência. O inimigo de nossa alma quer cerrar os nossos lábios. Ele quer nos calar. Cerrar com ser, de fechar. A multidão o mandava se calar, mas ele clamava cada vez mais alto. Jeremias capítulo 33, versículo 3, está escrito: clame a mim e eu responderei. Não cesses, meu querido ouvinte, de clamar. Meu irmão, Jesus ouvirá o teu clamor. Tem resposta de Deus para a tua vida. Em Isaías capítulo 59, versículo 1, a mão do Senhor não está encolhida, nem agravado o seu ouvido. Ele te ouve. Teus joelhos, meu querido ouvinte, podem te levar mais longe do que os teus pés. Por isso, a primeira atitude que devemos tomar para recebermos o milagre foi a primeira atitude que o filho de Timeu tomou para tomar posse do seu milagre, foi perseverança no clamor. A segunda atitude que fez com que o cego tomasse posse do seu milagre está no versículo 47 do capítulo 10 de Marcos, que está escrito: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Preste atenção no texto. Ouvindo que era Jesus de Nazaré. A segunda atitude para que possamos receber o milagre é foco no invisível. Foco, estabelecer um planejamento. Foco é constituído por planejamento, disciplina e continuidade. Ele não enxergava, mas estava focado no seu milagre. Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você precisa ver o que ninguém vê. Não deixe que os negativistas, os pessimistas, te tirem do foco. Creia no invisível para receber o impossível. Para de andar e ouvir opiniões de pessoas que só vê tudo ruim, só vê o lado negativo, só te põe para baixo. Para de andar com esses tipos de pessoas. A terceira atitude para se receber o milagre está no versículo 50 do capítulo 10 de Marcos, que está escrito: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Prestou atenção no texto? Levantou-se e foi ter com Jesus. A terceira atitude para recebermos o milagre, ou que fez o cego receber o seu milagre, é fé em ação. Ele teve fé, mas ele também agiu. Não ficou prostrado, ele não ficou acomodado. Ação é evidência de uma força, de uma energia, de um movimento, é o mesmo que agir. Não adianta colocar sobre os outros aquilo que você precisa fazer, aquilo que só você pode fazer. Em 2 Reis, no capítulo 4, versículos 31 e 35, Eliseu mandou Geazi à casa da mulher de Sunem, ou seja, a sunamita, para ressuscitar o seu filho que estava morto. Porém, o menino não ressuscitou. Só ressuscitou quando Eliseu foi ter o menino, aí o menino reviveu. Tem coisas que é para você fazer. Não adianta você colocar suas responsabilidades sobre outras pessoas. Você precisa ter fé, mas você também precisa agir. Senão o milagre não acontece. Jesus conta com a cooperação do ser humano para que o milagre aconteça. Foi preciso tirar a pedra da porta do sepulcro de Lázaro. Foi preciso Moisés tocar no Mar Vermelho para o mar se abrir. Tiago capítulo 2, versículo 17.
a parte C está escrito: a fé sem obras é morta. Reage, meu irmão. Levante-se. Tem um milagre te esperando, mas Deus está esperando um movimento seu para que o milagre venha acontecer. Você precisa se levantar, você precisa reagir, você precisa tomar uma atitude para que o milagre na tua vida aconteça. Assim como o cego, ele levantou-se e foi ter com Jesus. A quarta atitude para receber o milagre está no versículo 51. Está escrito: e Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. A quarta atitude para recebermos o milagre, ou que fez com que o cego recebesse o seu milagre, é objetividade no pedido. Diante da pergunta de Jesus, o cego foi objetivo, diferentemente do paralítico de Betesda, que respondeu: não há homem algum que me ponha no tanque. Pare de ficar contando historinhas para Jesus. Ele conhece a sua vida, ele sabe das intenções do seu coração, ele conhece os seus pensamentos. Seja específico no seu pedido. Saiba pedir para depois não questionar com Deus que não era o que você queria. Tem pessoas que vão orar e pedir algo a Deus, fica enrolando até chegar no que realmente a pessoa deseja. E no entanto, Deus conhece as intenções de nosso coração. Ele sabe exatamente qual é o ponto que nós queremos chegar, o que queremos pedir a Ele. Então, seja objetivo no seu pedido. Objetividade é a qualidade ou condição do que é objetivo. Objetividade é a qualidade ou condição do que é objetivo, do que pretende. É a característica da pessoa direta, de quem não usa subterfúgios. A pessoa que age rapidamente e não perde tempo com especulações. Tem pessoas que ficam especulando e falando com Deus para chegar no ponto principal daquilo que almeja o coração dessa pessoa. Seja objetivo com Deus, fala diretamente com Ele o que você necessita, o que você precisa. Ele está te ouvindo, Ele vai te atender. O cego não perdeu tempo, ele disse: que eu tenha vista. Ele não ficou contando sua biografia para Jesus, ele foi direto. O que diz em Tiago capítulo 4, versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. O ser humano, quando quer pedir algo a outros, muitas vezes ficam enrolando, dá aquela volta toda para só depois de muito tempo dizer realmente o que quer. Com Deus não é assim, com Deus não funciona assim. Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que você quer. Seja objetivo com Deus, vá diretamente no ponto que você deseja, aquilo que você quer receber de Deus. Qual é o milagre que você necessita, que você carece receber de Deus? Conclusão desta mensagem: 4 atitudes para receber o milagre. A primeira atitude: perseverança no clamor. A segunda atitude: foco no invisível. A terceira atitude: fé em ação. A quarta atitude: objetividade no pedido. Que Deus vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus. Tome essas 4 atitudes, assim como o cego tomou as 4 atitudes para tomar posse de seu milagre. E o seu milagre chegará. Você tomará posse do seu milagre. Fiquem com Deus e que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.